Boa noite, pessoal. Esperando aqui chegar o pessoal ir entrando. Entrar aqui no Facebook também, aqui no computador, pra gente ver. Já tem gente por aqui. 2. Só um pouquinho. Nesse início agora a gente precisa ir calibrando aqui, ajeitando, tem um monte de assunto. Eita, nós. Tô doido aqui, não tô conseguindo pôr minha senha do Facebook. Que doido aqui. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho que eu tô... Impressionante. Eita, nós. Só um pouquinho, 2 minutos. Tá chegando aqui um pessoal que eu tô tentando. Vamos lá. Rapidinho, rapidinho. Ainda bem que é todo mundo amigo aqui. Entrou. Acredita que eu esqueci minha senha? Tive que redefinir aqui. Senha do Facebook. Tô aqui no Facebook com vocês. Bati na senha errada aqui. Mas tem umas coisas legais pra gente falar hoje aqui. Ao vivo. 17 pessoas já. Muito obrigado. Expandindo. Beleza? Tudo bem com o som aí? Não é boicote não, Sônia. Botaram o biruta no chiqueirinho, é verdade, Bernadette. Bom, boa noite para todo mundo aí, um abraço, prazer estar com vocês aqui. Nós já estamos com 19 pessoas assistindo, já 5 pessoas curtiram. Boa noite aí para Nadir, para Bernadette, para Sônia, para o Euspet que está sempre aqui, para o Cris Dange. Eu acho que é a primeira vez, né, Cris? Para a Cris ou para o Cris, para o Carlos Alberto Barreto. Fazer uma feijoada no dia do jejum, vou falar isso já, viu? E o Carlos Almado, lógico que eu lembro de você, né, Carlão? Jogador de vôlei. Um abraço para vocês, quem mais curtiu aqui, o Cris, a Rose Gaspar, beijo, Rose. Tá melhor aí em Jacareí? A Rose estava em quarentena com gripe lá em Jacareí. O Eric, a Silmara e a Adriana, um abraço para vocês. Bom, espero que esteja todo mundo bem, no confinamento, no isolamento, né? Não é confinamento, no isolamento aí dessa pandemia de coronavírus. As coisas estão avançando, infelizmente, num ritmo consistente para nossa infelicidade no Brasil e no mundo. Não há sinal de que isso vá refluir de uma maneira tão
tão rápida assim, e a gente inclusive vai fechar hoje a nossa live aqui falando um pouco desse tempo aí, que eu quero começar a discutir isso aí, como que a gente vai sair disso. Hoje eu quero dar uma primeira pincelada a respeito desse tema, porque na minha avaliação nós vamos ter que começar a conversar entre nós sobre isso para criar uma rede de solidariedade, uma rede de amizade e sair com muita dificuldade do ponto de vista econômico, mas muito melhor do ponto de vista humano e de estar pronto para construir um mundo diferente, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é que 2020 marca uma virada na história da humanidade. Vou inverter um pouco hoje. Eu quero começar aqui primeiro com a situação no mundo, que continua muito ruim, né? A despeito de ter algumas notícias não tão desanimadoras, ainda catastróficas, mas de uma melhora, tá caindo o número de mortos na Itália, hoje a Espanha já passou a Itália em número de mortos, né? Mas as coisas ainda não estão, as coisas na verdade estão muito, muito difíceis. Em relação ao mundo, a grande notícia continua sendo os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, o país que não tem um sistema público de saúde, ou seja, o país mais rico do mundo achava que resolvia tudo na base do que é particular, da iniciativa privada, e a gente já sabia no dia a dia nosso o quanto que é difícil ser tratado no sistema de saúde nos Estados Unidos, o quanto que os imigrantes brasileiros, as pessoas mais pobres lá, sofrem e ficam doentes e não se tratam em hospitais, em médicos, por conta do valor, de que é tudo particular. Isso já estava... todo mundo que tinha convívio com isso, que era da área de saúde, sempre sabe disso. A gente sabe das pessoas que moram nos Estados Unidos e que um dos motivos pelos quais eles vêm ao Brasil é para ir ao médico, é para ir ao dentista, por conta de lá ser tudo privado e tudo muito caro, com reserva de mercado e tudo mais. E os Estados Unidos, que primeiro desdenhou de um vírus invisível, pequenininho, microscópico, os Estados Unidos que se preparou a vida inteira para não ser invadido no seu espaço aéreo, nas suas fronteiras, tem o maior poderio militar do mundo, gasta uma fortuna de recursos públicos em armas, em bases militares em outros países, na tentativa de dominar militarmente e economicamente o mundo, sofre todas as resistências culturais nos países do Oriente Médio, na América Latina e tudo mais, e esse mesmo Estados Unidos que desdenhou, que tem esse poderio, um vírus vindo da Europa, da China, de outros países, já está lá há bastante tempo em transmissão comunitária. Os Estados Unidos teve só hoje 22.962 novos casos, ou seja, só hoje os Estados Unidos tiveram confirmados 2 vezes mais do que o total de casos no Brasil até agora. Está passando de 300 mil infectados e são 8 mil mortos. Eu acho que a gente precisa ver a dimensão disso nos Estados Unidos, porque o nosso presidente é adepto do presidente de lá, que mudou de postura, mas o nosso aqui não muda de postura, vai ser o nosso segundo assunto aqui. Mas tem algumas coisas que, para a gente dar a dimensão, eles já têm 8.160 mortos, então eles estão a caminho muito rápido, certo? Só hoje foram registrados 1.010 mortes, e não há dúvida que os Estados Unidos vai passar a França, a Itália e a Espanha em número de mortos, infelizmente para os americanos, infelizmente para o mundo. Isso está mostrando que não adianta ter arma, não adianta ter dinheiro, não adianta ter muita gente rica, porque isso assola de cabo a rabo. Todos os estados e territórios americanos já têm o coronavírus, só tem um estado, Wyoming, que não teve nenhuma morte ainda, né? A França com 124 mil casos, aliás, a Espanha é o segundo país, a Espanha passa a Itália em número de infectados com 124.700, a Itália com 124.600, a Alemanha com 92 mil casos e a França com 90 mil, tá? Os Estados Unidos bateu o recorde hoje de 1.480 mortes
só hoje, o maior índice do mundo foi hoje nos Estados Unidos, e a agência France Press de notícias, ela publica que a força-tarefa da Casa Branca dos Estados Unidos estima que entre 100 e 240 mil americanos possam morrer, mesmo se a ordem de quarentena for respeitada. Tá? Eu não tenho certeza, mas se chegar a 100 mil mortos, eu acho que dá 2 guerras do Vietnã. Se eu não me engano, os Estados Unidos perdeu 40, 50 mil soldados na guerra do Vietnã, que durou 9 anos, 10 anos. Eu não tenho as datas precisas e nem esse número de mortos, mas na Segunda Guerra, que os Estados Unidos participou dela durante 4 anos, os Estados Unidos perderam 200 mil homens, acho. 200 mil homens. Então, para ter uma noção de que por que se fala nisso em guerra, pela letalidade e pela capacidade de contaminação desse coronavírus, né? O Trump fala hoje que as próximas 2 semanas dos americanos, ou seja, se eles já estão com esses números, o Trump vem hoje dizer que as próximas 2 semanas é que serão as mais duras em relação ao coronavírus. E ele, que sempre foi um fanfarrão, um debochado, o Donald Trump, né, falou que haverá muitas mortes, infelizmente, mas muito menos do que se nada tivesse sido feito. Então, ele falta a humildade dele de pedir desculpa pelo comportamento dele. Eu acho que um comportamento como o de Trump, como o do Bolsonaro, são comportamentos que merecem processo, são crimes. O que eles fizeram no início lá, o Trump, e agora o Bolsonaro, entendeu? Eu acho que você afrontar a ciência, afrontar os fatos, desprezar as experiências dos outros países. Todo mundo viu o que estava acontecendo na China. Todo mundo viu lá em loco as equipes da ONU, as que tinham componentes de vários países. Todo mundo testemunhou o poder de propagação, o índice, a letalidade, ou seja, a capacidade de matar do coronavírus, e o exemplo que a China e a Coreia deram. Viram, sabiam, os cientistas alertando. Todos esses países, Alemanha, França, Espanha, Itália, Holanda, os Estados Unidos, são os países que estão no topo da cadeia de pesquisa científica. Portanto, eles só não tomaram as decisões porque houve fatores externos, fatores de interesse econômicos, e o presidente, como representava esses fatores, não tomou as medidas corretas. Então, acho que nessa questão de como está a situação do mundo, está cada vez mais, com esses exemplos de tragédia e tudo mais, está cada vez mais se confirmando de que há responsabilidade em quem age, há responsabilidade de quem não tem essa responsabilidade, tá? O pessoal da ciência, o pessoal da área médica, o pessoal da área de segurança, eles têm essa noção, a população também tem. E quem deveria ter a responsabilidade, a firmeza, até porque é quem dispõe das melhores informações, não agiu assim, agiu por outros interesses que não o do povo. Portanto, acho que essa situação do mundo, ela serve muito para que a gente faça essa reflexão, tá? Do papel que tem a liderança, do papel de como escolher lideranças e etc, né? E afora o que nós vamos conversar muito aqui ainda, essa questão da coisa pública, da coisa coletiva, e uma das coisas que está cada vez mais claro é que o público e coletivo agora vão ultrapassar as fronteiras, o público e o coletivo vão ter que ser globais, tá? O coronavírus mostra que um bichinho que se aloja na garganta atinge todos os países do mundo, causa morte, deixa o ser humano impotente, deixa o ser humano triste e causa um estrago maior do que um monte de bombas juntos, né? Já está mostrando que o poder de destruição de uma guerra nuclear, em que você destrói vidas de maneira muito mais violenta, mas também destrói patrimônio, derruba, destrói meio ambiente, mas o poder de uma pandemia é muito mais letal, tá?
Vocês imaginam que com todo o conhecimento que nós temos hoje, com toda a comunicação, uma coisa dessa varreu o mundo. Nós não estamos na Idade Média, que teve a peste negra, nós não estamos no início do século, que teve a gripe espanhola. Todas essas muito mais restritas, muito mais na Europa, que era o centro do mundo até então. Então nós não temos. Até outro dia citaram aqui que no Brasil, na época da gripe espanhola, morreram quase 30 mil brasileiros. Alguém citou esse dado aqui, tá? E passando dessa questão aí da situação do mundo, né? A ONU hoje está colocando de novo o quanto que eles estão preocupados com os países pobres, né? Com os países menos desenvolvidos, com essa propagação em que você junta guerra, você junta fome, você junta miséria, né? Ontem, inclusive, para a gente ver como até nesse instante tem falta de respeito, né? Os jogadores africanos de futebol, um deles o Drogba, o outro o Samuel Eto'o, vieram a público nas redes sociais protestar porque num programa de televisão da França, cientistas franceses estavam colocando que era para fazer testes, não sei que tipo de testes, e comentaram que o bom era fazer na África esses testes, ou seja, vendo a África como sendo um lugar para ser cobaia, um lugar para se testar, em vez de testar nas suas populações, né? E aqui no Jornal da ONU de hoje estão se pedindo um cessar-fogo global e a ONU adverte de novo que o pior está por vir, tá? Então, que se precisa de todos na luta com uma pandemia sem precedentes. Já chegamos a mais de 1 milhão de pessoas no mundo, então essa é uma questão aí para a gente refletir. Portanto, essa questão do mundo hoje sinaliza que ainda tem vários lugares que estão crescendo. Trump falando que nos Estados Unidos vão ser as próximas 2 semanas, já tem 300 mil casos, já tem 7 mil mortes e 9 mil mortes, e dizendo que as próximas 2 semanas são as maiores, a perspectiva de 100 mil mortes vinda de autoridades americanas, mesmo mantendo o isolamento, tá? Então, acho que isso é o que a gente tem que levar quando a gente vai fazer essas reflexões nossas aqui do dia a dia. Antes de passar para o Brasil, deixa eu voltar aqui no Facebook. Zé Maria Medina, tudo bem, meu amigo? Eu não sei de quem que é. O Zé Maria perguntando aqui o que faria um presidente ser processado e condenado. Olha, já estão falando na questão da perda de mandato e tudo por ter infringido isso já tem colocado que o Bolsonaro já infringiu várias prerrogativas, várias questões aí que ensejariam um impeachment, tá? Eu particularmente acho que o impeachment é uma coisa muito, muito ruim do ponto de vista. Eu acho que ele é o assunto nosso aqui, ele está isolado já, ele já não tem mais condições, ele já não manda mais, tá? Então eu acho que é isso. Boa noite, Noelzinho, capoeira, um abraço, Noelzinho, que me chama de MMO por causa do MMA, e ele é lutador de capoeira. Um grande abraço, Noelzinho. Mas viu, Zé, eu acho que isso é uma coisa assim, depois que tiver um balanço da catástrofe, aí vai ver. Eu não tenho dúvida de que, por exemplo, mas eu acho que, por exemplo, no caso da Itália, daquele prefeito de Milão, de todas aquelas condutas irresponsáveis, eu acho que os italianos, a hora que passar, que eles não estão falando nada disso porque não tem clima, não é o momento, não pode tirar o foco, mas eu acho que a hora que passar essa pandemia, conforme for passando, a população vai cobrar a responsabilização de quem os enganou, de quem omitiu informação e de quem não agiu da forma correta quando deveria. Porque eu digo que quem está no cargo do executivo, quem está no cargo político, sofre pressão de todos os campos. E eu estou estudando isso no meu mestrado, mas Max Weber diz que um político, quando ele fala em ciências políticas,
um bom político, ele tem que se equilibrar entre duas éticas. A ética da convicção, que são os seus ideais, os seus preceitos, os motivos que o levam à política, e a ética da responsabilidade, que ele tem que tomar medidas em que são medidas de responsabilidade dele para quem ele deve satisfação. E eu não tenho dúvida disso, que vários chefes de estados, vários chefes de municípios estão cometendo infrações, no mínimo éticas, na questão da responsabilidade, e não por falta de conhecimento, não por falta de serem alertados, porque isso todo mundo está cheio de fazer, ninguém aguenta mais falar de coronavírus, tem que lavar a mão, papapá, mas porque cede a pressões em detrimento da sua responsabilidade, em alguns casos da convicção. Então, não há desculpa, e eu creio que muita gente vai ser responsabilizada, viu, Zé Marinho? Mas eu acho que isso é uma coisa que passa, é igual depois da Segunda Guerra. Aí nós vamos responsabilizar e culpabilizar quem tem culpa. Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer, ou pelo menos de que isso vai ser clamado pela população na hora de reconstruir, tá, Zé Maria? Nilson, eu já vou falar um pouquinho da população de Ubatuba. Primeiro eu vou falar um pouco do Brasil aqui. Hoje eu resolvi deixar a questão de Ubatuba um pouco mais para frente. Thaís, um grande abraço para o Sérgio. Oi, minha filha, um beijo para você. Beijo grande, pai, com saudade pra caramba, mas estou satisfeito de estar vendo no seu dia a dia que você está aí bem trancadinha em Taubaté. Continua assim, tá, meu anjo? Adriana, não entendi o que você colocou aqui do embargando. Maria de Paula, Mariana, um abraço, Mariana. Deixa eu ver quem mais aqui. A Nadir dizendo viva o SUS, isso é óbvio. O SUS vai ter que ser mundial, viu, Nadir? Eu não tenho dúvida a respeito dessa questão. Eu acho que a Nadir aqui falando a respeito das punições que a ONU e a OMS podem levar essas punições, eu acho que vai vir por aí alguma coisa, viu? O Enio de Caraguá, de Jacareí, um grande abraço. Deixa eu ver quem mais está aqui comentando. Adriana, Mariana, para a gente avançar. Os Estados Unidos continuam embargando a Venezuela, e mais agora, há uma acusação aos Estados Unidos e ao Trump nesse momento aqui de que os Estados Unidos estão fazendo pirataria de materiais, né? Os equipamentos passam por lá para fazer escala e eles não deixam mais. Fizeram isso com os nossos respiradores, que chegou lá, eles pagaram um monte de dinheiro a mais e os respiradores que vinham para cá não vieram para cá e ficaram lá nos Estados Unidos. Nada, nos Estados Unidos, eu particularmente jamais espero alguma coisa dos Estados Unidos em favor de qualquer país desse mundo, e sei que na verdade o que eles fazem é muito mal para outros países, vide Cuba, vide Venezuela, vide Líbia, vide Oriente Médio, e etc, etc, etc. Então, Estados Unidos para mim, eles lá e nós aqui, e não tenho inveja nenhuma do tipo de país que eles são, tá? Boa noite, Rafinha. Nilson. Olha o Nilson dizendo: Nilson, vai mandando uma coisa aí, que as coisas não estão boas por aqui, principalmente nos países ao lado. Lembro de você sim, meu velho. E abraço, vai mandando uns relatos aí, tá? Tiver com caneta na mão, 996851313, meu WhatsApp. Anexa, deixa aí pra gente colocar. Bernardete, Patrícia Reis, Amélia, o Sérgio Moradei, um abraço, Sérgio, Maria Helena, boa noite, tá cheio de gente nova aqui, hein? Neto Matos, vou cantar o hino do Corinthians, Netão, você tá brincando pra mim, né, cara? Mas que tá dando saudade do futebol, tá, né? Que são coisas que vão mudar, nem vou falar disso hoje, mas nós vamos ter uma mudança, o Simão, a Cris D'Angelo, o Carlos Alberto Barreto, já falando do jejum, domingo, dia de feijoada, nada de jejum. Bernardete, a Cris, esses aqui todos eu já vi, um grande abraço para vocês. Eu quero falar agora um pouco dessa questão do Brasil, para a gente poder discutir um pouco. Vamos mudar um pouco da pauta do mundo. E
primeiro eu quero falar a respeito da situação nossa. Nós tivemos 73 mortos nas últimas 24 horas, o maior número. Chegamos a 10.200 casos. Eu achei que... Pra vocês verem como é que anda. Eu estava fazendo uma previsão de cabeça matemática e eu achava que no domingo nós chegaríamos a 500 mortos e a 10 mil casos. Chegamos a 10 mil casos agora no sábado. E se tiver o mesmo número de mortos amanhã, infelizmente, a gente confirma e chega aos 500 mortos nessa semana. Pelo andar da carruagem, antes do final da semana que vem, nós vamos chegar a mil mortos, certo? E isso é muito ruim, tá? Para nós, nossa curva tá uma curva nem de longe parecida com a da Coreia e com a da China depois que conteve, portanto a gente precisa tomar muito cuidado. No Brasil tem um agravante para a gente poder perceber. Está detectado um aumento muito grande de síndrome respiratória aguda, tá? Que é a SARS, né? E uma síndrome gripal respiratória, aguda respiratória. E está aparecendo até no boletim nosso aqui de Ubatuba, de que esse ano morreram, em fevereiro, 20 e tantas mil pessoas dessa síndrome. E os técnicos da Fiocruz, ao fazer o estudo, isso significa 17 mil mortos a mais do que em fevereiro do ano passado. Então houve alguma alteração de padrão. Então faltam 17 mil mortes a mais do que ano passado para se ver. E uma outra conclusão de que talvez não seja essa síndrome, possa ser coronavírus, essas mortes, ou seja, 2 mil mortes já em fevereiro, 17 mil mortes já em fevereiro, para esses números do Brasil não serem reais, o que estamos agora, é que a síndrome respiratória grave, aguda, ano passado, morreram 5 mil e tantas pessoas, 4 mil e tantas pessoas no mês de fevereiro, e a maioria era de idosos, porque aliás, a maioria era de crianças, porque nessas síndromes respiratórias, as crianças de até 5 anos são as mais susceptíveis a morrer. E que desse ano, com esse aumento, houve um aumento significativo de mortes por essa síndrome de pessoas de mais de 60 anos. Então, esse número que a gente está colocando aqui no Brasil de 10 mil casos e de 73 mortos, os técnicos, e isso está nos jornais, isso não sou eu que estou falando, os técnicos os estudiosos de epidemia já estão questionando, dizendo que é um número mais palpável, porque como nem uma parte está enterrando muita gente no Brasil por suspeita de coronavírus, mas que não chegou o exame ainda, ou seja, poucos testes e testes muito demorados. Então, os pesquisadores sérios estão dizendo que o mais certo para o Brasil seria pensar que, além desses que estão aqui sendo confirmados, 73 no momento, a gente já também pensar em contabilizar esse aumento de número de casos por conta de síndrome respiratória, como talvez já sendo de coronavírus, tá? Acho que essa é uma coisa importante a ser colocada. Para vocês terem uma ideia, o próprio Ministério da Saúde diz que reconhece que houve pacientes com coronavírus detectado anterior ao primeiro caso reconhecido no Brasil. Então, essa estatística nossa oficial hoje, ela já é ruim e ela pode, na realidade, ser muito pior, na medida em que se fala que só 2 de cada 10 casos são notificados, são sintomáticos. Então, já tem muita gente transmitindo o vírus entre nós. Então, isso é uma das maiores recomendações para que a gente continue ficando em casa, ou seja, continue fugindo do vírus, continue se escondendo do vírus, continue intocado. A trincheira nossa é ficar em casa, sair só em caso de extrema necessidade, com muito cuidado e tudo mais, certo? Fala-se aqui de alguns casos já começam a acontecer os casos trágicos no país, de professora na Bahia que morreu e etc.
mulher que perde o tio e o filho vítima do coronavírus e que está sofrendo preconceito na rua, várias dessas questões sendo colocadas aqui. E essas coisas loucas que já estão acontecendo, né? Um hospital do Amazonas já instalou um container frigorífico para abrigar os óbitos por Covid, certo? E como a população é criativa, né? Em Teresina no Piauí, a campanha pelo isolamento, ela usa duas imagens, a de um caixão e um de um sofá. E ela com a pergunta de qual deles você escolhe. Acho que fantástica essa campanha, fantástica essa relação, entendeu? Muita gente reclamando de ficar no sofá, querendo ir para um caixão. Então acho que é uma bela analogia. Eu continuo sendo um defensor e um propagador do isolamento. São 3 semanas, tá difícil pra caramba, tá financeiramente complicando, tá emocionalmente abalando, tá socialmente deixando a gente injuriado. Imagina, plena pré-campanha política, com eu que gosto muito de conversar, e várias são as pessoas como eu, e na verdade a maioria das pessoas de se relacionar, e a gente está só pela rede social e tudo mais. Então, acho que a situação no Brasil tá nesse pé. O Ministério da Saúde mapeou 5 estados que são os estados em que vai mudar de fase, vai chegar tá mudando da fase de uma propagação localizada para uma de propagação descontrolada. Esses 5 estados são São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, o Ceará e o Amazonas. E o Ministério da Saúde, no boletim de ontem ou de hoje, não sei, quando ele faz essa avaliação, é exatamente porque são os 5 estados em que tem maior relação com pessoas vindas de fora do país, tá? O maior aeroporto do Brasil, São Paulo, os outros 2 no Rio de Janeiro, Santos Dumont e o Galeão. Fortaleza no Ceará, que tem um fluxo direto para a Europa, e o Distrito Federal, capital federal, em que vai gente de todo lugar do mundo, e o Amazonas por conta de todo o polo da Zona Franca. Então esses 5 países têm esse fator de ter tido muito contato com o exterior e de estar numa situação de propagação descontrolada. Então o Ministério diz que esses são os 5 estados em que vai entrar numa fase de que não se vai ter mais controle, tá? Vai ter uma propagação descontrolada nessas próximas 2 semanas. Palavras do Ministério da Saúde. E eles dizem que isso não quer dizer que vai ser isso no Brasil pelo todo o tempo. E ele já faz a relação de que muito antes de a gente chegar no pico, vai acrescentar os estados do sul, porque aí vai começar o inverno, né? O outono mais frio e depois o inverno. Então há uma tendência dos estados do sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, se incorporarem a esse estágio de transmissão descontrolada. Isso sinaliza para nós que essa calmaria aparente que nós aqui de Ubatuba, talvez vocês aí em algumas outras cidades, estejam passando de ainda não ter morto e etc. E a gente está o tempo todo falando ficar em casa e de precisar ficar, porque existe gente inconsequente, gente que não mede os atos. E contar um para vocês aqui. Hoje eu recebi um decreto da minha cidade natal, Andradina, recebi de uma pessoa que nem é de lá, recebi do meu amigo Paulo Chacon, aqui de Ubatuba, mas um amigo dele de Dracena, questionando as medidas, e que em Andradina o prefeito tinha relaxado para a partir do dia 6 poder abrir tudo, só ficar fechado escola, cinema, mas abrir restaurante, abrir todas as lojas, etc. E lá não tem nenhuma morte ainda, mas tem caso suspeito. Mas lá é uma cidade que é polo. E eu, vice-prefeito de lá, que é meu amigo de infância, o Pedrinho Bentivolio, mandei uma mensagem para ele perguntando: vocês têm certeza de que é isso que vocês vão fazer? Estou preocupado, estou achando que é uma loucura
Aí a tendência é todas as outras cidades ao redor imitarem, porque é uma cidade polo, é uma cidade de referência, e mais do que isso, por ser uma cidade polo do ponto de vista de hospital, de poupa-tempo, de escola e de comércio, há o risco enorme dessa propagação de vir gente para lá trazendo ou levar para suas cidades, então muito grande. Ele justificou dizendo que o decreto vai começar a valer, mas vai ser reavaliado de 24 em 24 horas. Eu falei, cara, isso é um absurdo, né? Você abrir para todo dia ficar reavaliando e dar uma ordem, você demora 3, 4 dias para começar a cumprir uma ordem, para chegar. A hora que está ficando bom, você libera. E aí continuei conversando com as pessoas, com a Silene, que é minha companheira do PT de São Paulo, e que é de lá, com o Messias, que é do presidente do PT lá, e agora no final da tarde nos falaram que já estavam reunidos a prefeitura para estudar a revogação do decreto antes dele entrar em vigor, porque a própria população estava pressionando para que não abrisse. Então isso é uma coisa muito clara, a população está com medo. A população não quer ir trabalhar e se contaminar, não quer trazer para casa o coronavírus, e o que está fazendo as pessoas clamarem por isso, primeiro, são empresários que estão com dificuldade ou então inescrupulosos, incitados pelo presidente da República e tudo mais, porque está muito claro para todo mundo, né? A economia não funciona sem o trabalhador. Quem faz a economia girar não é o dinheiro. Quem faz a economia girar é o trabalhador. Não adianta você ter uma loja se você não tem funcionário, se você não tem força de trabalho. Não adianta você ter um frigorífico se você não tem força de trabalho. Não adianta você ter dinheiro para pagar para limpar a sua casa se você não tem a força de trabalho. Então, o trabalho está com medo porque ele vive do seu trabalho. Ele vive daquilo e ele está com medo de morrer enquanto está indo buscar o seu sustento e quer ficar em casa. Entendeu? Agora, quem vive da exploração é que está querendo que volte. Reflexão para todo mundo fazer. Tá? Quem quer que volte é quem vive do trabalho dos outros. Quem vive do próprio trabalho quer ficar, porque sabe o quanto que é vital, sabe a falta que vai fazer na sua casa se sair para trabalhar e morrer. Ou a culpa que vai ficar se sair para trabalhar e trazer para dentro de casa esse vírus, essa pandemia. Então essa é uma reflexão já para se colocar, né? E nessa situação nós temos que fazer muitas reflexões nesse sentido. E aí, chegando nessa questão do Brasil, eu quero colocar aqui o que eu disse a respeito do isolamento do Bolsonaro, que a sociedade brasileira está fazendo em relação a ele, tá? Salvo esse pessoal que acredita que a Terra é plana e uma série de outras questões, mas quem tem amor pela vida, quem tem respeito ao próximo, quem entendeu que o mundo mudou, entendeu? Está isolando o Bolsonaro. E aí esse isolamento está ficando cada vez mais patente, tá? Já teve reportagem dizendo que ele está nervoso, que ele chorou, é só procurar aí na internet. Ele está perdendo apoio. Hoje aqui, só aqui na Folha hoje, tem 2 apoios declarados em que ele perde. Ele perde o apoio do Carlos Vereza, que do Povo da Cultura era um dos que desde lá de trás apoiava o Jair Bolsonaro, estava negociando, chegou a negociar para ir para o Ministério da Cultura, para fazer parte, foi um dos que defendeu a indicação da Regina Duarte, papapá. Ele publica nas suas redes sociais e mais, retira o perfil do ar para não ser atacado pelos bolsominions. Mas ele diz, aqui só resumindo aqui, que não dá mais, eu tirei o time. E um outro apoio que ele perde, entendeu? É o de um dos principais líderes caminhoneiros. Cadê aqui? Onde que tá, hein? Eu sei que ele perde, eu queria só achar aqui para falar o nome dele. Mas um dos maiores líderes caminhoneiros abandonou o Bolsonaro. Ele diz que não dá mais, que
Inclusive, ele, aqui ó, líder dos caminhoneiros, está no Diário do Centro do Mundo. É abandonado pelo Bolsonaro, ele abandona o Bolsonaro, é chamado de esquerdista e ele retruca. Ele se chama Ivar Luiz Smid, ele é do Rio Grande do Norte, mas é nascido no Sul, entendeu? E ele diz que não dá mais, entendeu? E ele faz uma coisa que eu já tinha ouvido falar. Ele faz uma afirmação para todos os que vieram atacá-lo, dos bolsonaristas. Se você acha que o vírus é só uma gripezinha, vá no cartório e faça uma declaração dizendo que você abre mão dos respiradores artificiais. Mostra para todos que você realmente acredita que ele é inofensivo. Deve custar uns 10 pila. Ele coloca ainda, palavras dele: ninguém sabe de porra nenhuma até o momento, nem a ciência, mas tem alguns sabichões que já estão mais à frente nos estudos. A maioria faz cursos sobre o coronavírus com o presidente. Entendeu? E falam para ele no YouTube para ele ver o vídeo dos especialistas que dizem que a pandemia não é tão grave. Ele fala: especialista de YouTube, eu estou seguindo a linha do Donald Trump. Você acha que os especialistas dele são ruins? Vai dizer que ele virou inimigo também porque não está fazendo o que o mito manda. Entendeu? Então, esse isolamento de pessoas desembarcando dessa canoa, entendeu? Tem a ver com esse isolamento político do Bolsonaro. Ele está isolado, está convocando um jejum para amanhã, que já falaram aqui, e esse jejum, nós temos uma campanha para amanhã, que é uma campanha, deixa eu ver aqui, tá aqui, existe uma campanha para amanhã, ai, cadê aqui? Tava aqui no meu... Ué, tô procurando aqui, mas enfim, tem uma campanha para amanhã de uma hashtag a respeito de saia do jejum alimentando uma pessoa, alimentando um faminto, entendeu? Quebre o jejum de um faminto, alguma coisa assim, hashtag quebre o jejum de um faminto, porque o presidente já tinha falado nisso, convocou aqui para amanhã um jejum, entendeu? Como se isso resolvesse, e ele está sendo questionado inclusive por pastores evangélicos e tudo mais. Portanto, conforme disse o nosso amigo aqui, amanhã é dia de fazer uma feijoada, de fazer uma boa comida, porque não é jejum que vai tirar a gente dessa história não. O que vai tirar a gente dessa história é ficar em casa, fazer muito teste e ter muita responsabilidade e alimentar o povo. Entendeu? Alimentar o povo. Em vez de fazer jejum, ele devia falar para o pessoal que ele ia antecipar para dia 10, para dia 8, o recebimento dessa ajuda de 600 a 1.200 reais. Era ter dinheiro na conta dos bancos, para os bancos rolarem a dívida dos pequenos empresários, pagar salário, ajudar pequenas e microempresas a pagarem os salários, porque é isso que deixa o povo tranquilo em casa. Então, essa é uma campanha para a gente falar muito na internet, falar muito nas redes sociais a respeito dessa situação. E esse isolamento do Bolsonaro se reflete no dia que ele chamou o povo para a rua e o povo não foi, em várias cidades de carreatas, aqui em Ubatuba não teve, e tem um isolamento político. Essa semana, sexta-feira, essa semana, ontem, foram lá ver a agenda do Bolsonaro em plena crise, numa pandemia como essa, com crise econômica, com o mundo inteiro em chamas. Bolsonaro tinha duas agendas de meia hora, uma com o ministro da Educação e uma com o ministro das Relações Exteriores, ou seja, dois que têm praticamente nenhum envolvimento com essa questão crucial. Não tinha audiência com empresários, não tinha audiência com presidentes de sindicato, não tinha audiência com ministros da saúde ou da economia, porque simplesmente já se descobriu que não é ele que decide. Já se descobriu que ele só está tentando aparecer mais do que os outros para manter uma parte dos seguidores dele ainda ativa para poder ver isso. Tipo aqui
o dono da Madeiro, que demitiu 600 funcionários, se arrependeu das declarações, no dia seguinte demitiu 600 funcionários. O dono da loja Ravan, que teve que ser fechada a loja porque ele tem, achando que é o dono do mundo, em toda cidade que ele vai, ele cria problemas para o prefeito, querendo que as coisas sejam feitas fora da lei. Tem vários casos relatando isso, vários confrontos dele com os prefeitos, de que não tem acessibilidade nas lojas, de que não tenha faixa de piso táctil porque fica feio, que não tenha estacionamento reservado para idoso e para deficiente físico. Ou seja, isso tudo tem vídeo na internet, dele inclusive, falando que é um absurdo ter espaço para idoso no estacionamento, espaço para deficiente físico, que é um absurdo ter piso tátil porque deixa a loja feia e etc. E agora, descumprindo as quarentenas, tentando fechar, tentando manter abertas as lojas dele. Tem aqui, deixa eu ver aqui, nessa questão do isolamento das coisas, algumas coisas muito sérias, inclusive, que a respeito desse isolamento. Primeiro, tem aqui no Diário do Centro do Mundo, DCM, para vocês verem, é um jornal online progressista mas que faz excelentes reportagens. Aqui está os pastores que criticam. E aqui tem... Onde que tá? Peraí que eu vou achar aqui, porque eu não gosto de falar sem dessa questão do isolamento do Bolsonaro. Tá aqui a questão de que o Bolsonaro já está circulando no Planalto, a questão de que o Bolsonaro já não manda mais. Já está circulando na imprensa europeia a questão de que ele está sendo forçado, entendeu? Que as mudanças que estão havendo no gabinete dele, que houveram, já são os rumores de golpes no Brasil, das Forças Armadas e fruto desse isolamento. Está isolado em relação à Câmara, em relação ao Senado, ninguém mais se respeita o ministro da Saúde e olhe lá. E aí dizendo que aqui nossa imprensa não está dando nada, mas existem rumores que as Forças Armadas, até de maneira indiscreta, têm se reunido várias vezes com o general Mourão, propondo inclusive o afastamento do Bolsonaro e garantindo apoio a ele. E que hoje já existe... O Supremo não deixa o Bolsonaro reabrir o comércio, os governadores do Rio e São Paulo enfrentam e confirmam a quarentena, e que existem muitos rumores que começam com essas notícias de golpe. E uma das questões em relação a isso, entendeu? E o confronto do Bolsonaro e etc. E uma das questões é que já tem um suposto golpe institucional, entendeu? Cito aqui o Ministério da Defesa, e que já existe um interventor, que já existe um presidente operacional militar, que se chama General Walter de Souza Braga Neto, que ele é o chefe do Estado-Maior do Planalto, entendeu? E que seria ele hoje, de fato, o presidente operacional, tá? Então, esse isolamento do Bolsonaro, só para a gente ter muito claro, por isso que a finalidade maior de eu estar citando isso aqui, na verdade, é para a gente desobedecer o Bolsonaro. Não fazer jejum, não ir para a rua, quem é empresário não abra o seu comércio, porque as perspectivas não são boas para o Brasil. As perspectivas não são legais, tá? Luiz Antônio Azevedo Gibi, meu camarada, um grande abraço, valente do Correio, que não pode ser privatizado, né, Gibi? Gibi, dá um toque aqui para mim, dá uma mensagem aí falando se o Correio está funcionando. Eu não sei disso, cara, se o Correio está funcionando ou não, entendeu? O Afonso acaba de colocar a notícia aqui do fechamento da loja Ravan. O
Elspeth fala isso, que depois do pedido de jejum é capaz dele pedir para as pessoas irem aos montes, né? Boa noite, Rodrigo. O Nilson falando isso de que falar das coisas é alarmismo, mas ele diz aqui que se o governo português não tivesse agido, o sistema de saúde já estaria colapsado. Está vendo muito isso, vivendo desde o princípio. Itália e Espanha falharam por subestimar o risco. Portugal só falhou em repatriar os portugueses e fechar as fronteiras. Mas o que mais que ele fala aqui? É que os imigrantes portugueses voltaram para Portugal trazendo o vírus. Então, para vocês terem uma ideia, Portugal não fechou as fronteiras, ele considera isso um erro, mesmo num país como Portugal, mas que lá ainda assim fecharam. Cláudio Casaldáliga, o jejum católico é na sexta-feira santa, e o jejum o pobre já está fazendo há tempos. Esse é um dos motes, entendeu? Em vez do Bolsonaro chamar o jejum, que ele pague para as pessoas comerem, na verdade. É uma boa isso que você está falando, viu, Cláudio? Casaldáliga, nome parecido com o do nosso bispo de São Félix do Araguaia, né? Nosso grande exemplo de luta aí dentro da Igreja Católica, Dom Pedro Casaldáliga, de luta a favor dos sem terra, dos índios, das comunidades tradicionais, lá de São Félix do Araguaia. Mas essa é uma outra analogia, entendeu? Em vez de mandar o povo jejuar, o senhor Bolsonaro e o seu Paulo Guedes deviam dar dinheiro para o povo comer. Que é isso que vai evitar o povo sair de casa, é isso que vai fazer com que o povo suporte, é isso que vai fazer com que os empresários fiquem tranquilos, sabendo que não vão precisar desembolsar o salário dos seus funcionários e que ninguém vai passar necessidade. Tá? Essa é uma questão, eu vou ler aqui um pouco do tijolaço depois, mas é isso mesmo, viu, Cláudio? Não há risco de greve dos caminhoneiros. Na reportagem o cara não fala nessa questão de greve nem nada, entendeu? Um beijo, minha irmãzinha querida. Tudo de bom. Fique em casa, hein? Fique em casa. Eu acho que em Ubatuba não corre o risco do prefeito relaxar o decreto, tá? Ele já fez um decreto novo, relaxando porque foi baseado no de São Paulo. Então aumentou o movimento aqui no centro da cidade. Eu sou testemunha disso. Tem relato de que em alguns bairros, tá? É um erro nosso. Eu fiquei muito desanimado, muito preocupado com isso. Mas ainda está relativamente, eu acho que nós temos que observar, tá? Nós vamos falar de quantos casos tem aqui, entendeu? O Elspeth falando que algumas coisas já estão começando a pesar de ficar no isolamento, boa parte da população saindo nas ruas, fazendo churrasco e etc. E, cara, vai ter um preço, Elspeth. Eu espero que seja um preço barato, mas vai ter seu preço, quem não ficar isolado ou para isso. E o ruim disso é que esse preço é coletivo, né? Entendeu? A Thaís está colocando que o Ministério da Saúde ligou na casa dela perguntando se tinha sintomas de febre, falta de ar e cansaço. Falou na quinta que faria esse mapeamento pelo país e aqui já nos contactaram. Deve ter posto uma central telefônica. Acho que é uma boa medida, Thaís, e eu acho que provavelmente isso espero que faça parte de um serviço de inteligência. Eles devem estar ligando para pessoas que moram nos arredores de casos suspeitos. Eu acho que é um mapeamento dirigido, não seria inteligente, pelo menos da minha parte, eu acho que não seria inteligente fazer ligações aleatórias, sendo que o melhor seria isso. Você tem um caso suspeito, você liga para toda a vizinhança dele para saber se tem mais alguém com aqueles sintomas. Para toda a vizinhança, para toda a família e etc. Mas, legal saber que está acontecendo isso, viu? Cadê aqui? Nilson falando aqui que o país tem tudo para ser autossuficiente, basta vontade política, entendeu? E Nilson, estou contigo em gênero, número e grau, entendeu? Vou falar isso no final. Nós somos um país rico, entendeu? Com a riqueza na mão de muito poucos. Quando o povo descobrir que tudo que nós temos aqui é nosso, é da população como um todo, entendeu? E tomar consciência disso,
e sentir que essa riqueza não é a riqueza de ter carro, não sei o que, é de morar num país rico em todos os sentidos, eu acho que se começa a mudar essa questão, entendeu? Parar de aceitar migalha de quem tem muito dinheiro e de quem explora. Eu não tenho dúvida disso, viu, Nilson? O Rubens Recupero, que foi chanceler na época do Fernando Henrique, dizendo que o Brasil está colhendo o que semeou com a China, também acho, entendeu? O Nadir está perguntando aqui se os biólogos estão chamados. O Ministério da Saúde soltou uma normativa, não sei se é esse o nome de normativa, mandando se cadastrar todos os profissionais da área da saúde: médico, enfermeiro, dentista, biólogo, professor de educação física, farmacêutico, terapeuta ocupacional, e isso vai ser feito via conselhos. Então o Conselho Federal de Odontologia já mandou, os dentistas estão se cadastrando. Esse é um cadastro. Eu assisti uma live hoje com o presidente do CRO do Rio de Janeiro, e ele falando que isso é um cadastro, porque já tinha dentista achando que ia ser obrigado a ir atender, etc. É um cadastro para o Ministério medir o tamanho da força de saúde que ele tem no Brasil, para saber onde estão, quais são e, em caso de necessidade, como ele convoca. Na minha concepção, os técnicos falam que tem falta de milhares de funcionários na área da saúde, vai precisar, e eu acho que são para contratações emergenciais, e os biólogos com certeza devem estar no meio disso, viu? Eu não vi o nome biologia lá, porque me ative mais na questão da odontologia, mas me falaram que a finalidade é essa. Eu assisti a live hoje com o presidente do CRO do Rio de Janeiro, ele falou que não é para ninguém ficar apavorado, mas que efetivamente, num momento de guerra, quem for necessário para aquele momento pode ser convocado. Eu enxergo muito mais como sendo um chamamento ao trabalho do que uma imposição para sair voluntariamente enfrentando aí, tá? Aqui está uma disputa aqui sobre embargar a China, mas não vou entrar nesse mérito agora. Marilene de Matos assistindo, minha tia, manda um abraço para ela, Rafael. Vitor Moreira, boa noite. Zé Maria aqui. O Enio já veio, acho que aqui para cima eu já cumprimentei todo mundo. Deixa eu ver aqui dos 48 pessoas que já se manifestaram aqui. Ana Laura, Nilson, Saulo aqui de Portugal, já curtiu. Eu não consigo abrir aqui. Maria Domingos, Maria Aparecida Gomes, o Saulo Gil, Helena Moraes, a Dona Reiko Oshiro de São Paulo, mãe da Alessandra. Dona Reiko, fica em casa, Dona Reiko, nada de ficar indo tirar foto no metrô, hein? Pelo amor de Deus. Maria Aparecida Gomes, Wagner Afonso, muito obrigado aí por todos vocês que estão aqui, dando prazer da gente estar falando aqui, sabendo que tem gente interessada. Denner de novo, Ana Beatriz, Maria Meire dos Santos, Júnia Balil, Mara Domingos, Wagner Afonso, Cinéias, um monte de gente que é a primeira vez aqui, hein? Gustavo César, um abraço para vocês todos, aí, entendeu? E queria, antes de passar para a situação de Ubatuba, queria falar um pouco, falei do Brasil, falei do mundo, preciso citar uma coisa. Tudo isso é possível que nós estamos fazendo aqui, tudo que nós estamos fazendo aqui, essa live que eu estou fazendo com vocês, a oposição e a situação aprovando medidas no Congresso que o presidente queria R$200, conseguiram aprovar de 600 a 1.200, forçando o Ministério da Fazenda a abrir os cofres da União em benefício da população. Todas as medidas que estão sendo tomadas pelos governadores que têm autonomia em relação à presidência da República, toda a liberdade que nós estamos tendo aqui de gente falando a respeito das medidas do governo, criticando daqui, elogiando dali, a gente fazendo proposta e trocando proposta, falando de coisas do Brasil, da doença do mundo, estamos falando aqui em relação à China. Tudo isso só é possível porque a despeito dela estar ameaçada, dela estar em colapso, dela estar hoje meia capenga, nós estamos num regime democrático. Nós estamos num regime democrático que significa não existe democracia sem partido político,
Não existe democracia sem eleição, não existe democracia sem liberdade de imprensa e liberdade para as pessoas falarem, liberdade para as pessoas se organizarem, liberdade para as pessoas colocarem seus pontos de vista. Então, a defesa do regime democrático, e por isso a importância da gente comentar essa questão do isolamento do Bolsonaro, porque a gente precisa pensar muito, refletir muito, entendeu? Do que ele fazer. E eu estou dizendo isso porque não é segredo para nenhum de vocês que estão aqui. Eu sou do PT, fui prefeito pelo PT, do Partido dos Trabalhadores, sou presidente do PT de Ubatuba, mas antes disso eu sou cidadão, sou militante da saúde pública, do SUS, sou dentista de profissão e democrata ao excesso. E nós precisamos ficar atentos, e eu queria pedir a atenção de vocês, porque uma das notícias de hoje é exatamente de que a Procuradoria Eleitoral, um procurador eleitoral indicado pelo Procurador-Geral da República, que vem indicado pelo Jair Bolsonaro, requeriu a cassação do registro do PT enquanto partido político, ou seja, de que o PT acabe. E eu venho aqui colocar para vocês, porque eu não quero falar de política nesse momento, assim, eu sou da política, vai ter eleição e tudo mais, mas essa questão do coronavírus, a questão da saúde pública está muito acima da recuperação econômica do país, e eu passo aqui várias coisas dos deputados e tudo, mas sem fazer nesse momento um debate partidário. Mas eu não podia deixar de citar numa live, num dia de hoje, o absurdo que é isso, e não é para o PT. Tá? Para o PT é uma injustiça. 40 anos de história, um monte de realizações nos municípios enquanto governo, nos estados que governou, no Brasil, entendeu? Com erros como todos têm, erros humanos, erros às vezes de algumas diretrizes, mas enfim, sempre respeitou o jogo democrático, sempre participou das eleições, sempre aceitou o resultado das eleições que perdeu, sempre lutou para ganhar as eleições. Então, um pedido de cassação do registro do PT, vindo de um procurador indicado por esse governo, entendeu? É uma afronta à democracia, é um abaixar de guarda para a instalação de regimes autoritários, de regimes que não respeitam a vontade do cidadão, que vão cercear a nossa palavra, cercear o nosso direito de reunião, de livre expressão, tá? Vocês vejam que a maioria de nós que está aqui, com mais as pessoas ali fora que estão dando demonstração, todo mundo quer parar, todo mundo quer preservar a vida. Se nós estivéssemos num outro tipo de regime, isso poderia causar uma coisa monstruosa, porque nós seríamos impedidos de parar. Então, queria deixar essa reflexão para vocês. A gente precisa defender o regime democrático, defender a democracia. Ela como disse Winston Churchill, o pior regime salvo todos os outros. Ou seja, com todos os seus defeitos, ainda é na democracia que a gente pode exercer os nossos valores, as nossas vontades, se expressar, perder às vezes, ganhar às vezes, mas é por aí, né? Então, que quando alguém vier falar, vai acabar com o PT, pediram cassação do PT, os candidatos do PT, não sei o quê, vocês se lembrem que, mesmo que se concretize, entendeu? A perda maior não é do PT, a perda maior é da população brasileira, a perda maior é do regime democrático, a perda maior é do sistema partidário. A hora que caçar um partido, pode caçar o segundo, pode caçar o terceiro e virar uma coisa sem medida. Portanto, eu quero deixar aqui registrado, quero deixar aqui esse protesto, pedir a solidariedade de quem não é do PT e que está aqui nos assistindo, que é hora de defender a democracia. Se fossem caçar o registro de um partido de direita, sem motivo algum, eu estaria lá do lado desse partido defendendo. Porque, na verdade, a gente, quando está num regime democrático, quer ganhar dos nossos adversários na urna. Quer ganhar na opinião, entendeu? Quer ganhar no coração das pessoas e não quer ganhar na barra e bater a carteira. Portanto, eu queria deixar registrado isso aqui, eu acho importantíssimo, porque isso pode ter repercussões terríveis na vida do Brasil, em todos os sentidos, na vida de cada um dos cidadãos brasileiros. Então é um assunto muito sério para eu deixar passar, eu não podia deixar passar isso hoje.
Indo para Ubatuba, para a gente ir para os outros assuntos, cadê aqui? A Prefeitura de Ubatuba não teve um aumento significativo dos casos. Eu tive informações da Santa Casa ontem de que já passaram pessoas por lá, mas está muito longe de chegar perto da sua capacidade. Nós chegamos a 70 casos hoje, boletim do dia 4/4, são 70 casos suspeitos conforme o Ministério da Saúde, 21 casos graves de síndrome respiratória aguda grave, acho que é isso, 16 casos e 33 profissionais da saúde. Essa é uma das coisas que faz a gente prestar muita atenção, entendeu? Muitos profissionais da saúde e poucos suspeitos aqui, mas eu continuo acreditando muito nisso aqui, tá? Tem 3 óbitos em investigação, tem 3 pessoas internadas. De novo, para a gente ver aqui, continua majoritário as internações de 30 a 39 anos, com 21, depois de 40 a 49 com 18. Maiores de 60 anos, 10 pessoas, tá? De casos suspeitos, né? De pessoas internadas não, tá bom? O bairro que lidera continua sendo o Centro com 9, agora o Perequiaçu já está com 8, o Itaguá está com 6, ou seja, muito a região central, mais populosa, tá? O Horto, distante nosso, 5, o Ipiranguinha, 7, tá? Então, ainda poucos casos na região sul, no Perequemirim, e na região norte, deixa eu ver se tem algum aqui. Praia do Estaleiro tem um caso suspeito. Itamambuca tem um caso suspeito. Do norte só esses, eu acho, hein? Então, os lugares mais afastados, isso justifica muito o cuidado das nossas comunidades tradicionais de norte e do sul de se manterem fechadas e o esforço e a necessidade de apoiá-las nisso. Está muito claro que as comunidades, os pescadores, os quilombolas, os indígenas, as pessoas mais afastadas, eles têm receio e eles querem que fique fechado. Porque eles sabem a dificuldade de vir para cá em caso de estar com suspeita, eles sabem a dificuldade de vir e voltar na Santa Casa no mesmo dia para vir aqui e falar que está suspeito e voltar e aguardar em casa. Eles querem ficar isolados, portanto a gente precisa ajudá-los a respeitar. A Almada parece que pôs corrente e a gente precisa ajudá-los nessa história e desestimular as pessoas a irem para lá, tá? Cobrar das pessoas que vão para lá. O que eu orientei é que um dos movimentos que se deve fazer é fotografar carros que estão chegando na praia, porque dá para saber a placa de quem é o proprietário, fotografar pessoas que estão na praia para jogar na rede social, para que ela saiba que ela está sendo vigiada e que todo mundo sabe que ela está fazendo o que é contra o interesse da nossa população. Aqui está que a nossa vigilância foi reforçada também, entendeu? A equipe da vigilância foi reforçada com... Deixa eu ver aqui, eu já li essa notícia, mas para ver direito, entendeu? Ela foi reforçada por conta da questão que também inclui a dengue agora, e outras arboviroses como chikungunya, zika e febre amarela, entendeu? E aí que ela ganhou o reforço de 2 profissionais do centro odontológico para atender na Maranduba, ampliando a equipe de vigilância descentralizada. 2 funcionários da odontologia estão se somando aos 2 servidores da vigilância em saúde e outros 2 do centro odontológico no pronto atendimento 12 horas que está ali no centro. Uma boa notícia, a vigilância epidemiológica é essencial na nossa vida do dia a dia. Nesses casos, então, muita coisa. A prefeitura já está distribuindo os kits de alimento para alunos em situação de vulnerabilidade. Ela noticia aqui e eu hoje fui entregar uma ajuda para uma pessoa que eu tenho ajudado aí em relação à compra e tal. E ela relatou que na vizinhança já tinham recebido os kits das crianças que estão na escola, tinham recebido um kit de alimentação, que é mais ou menos a quantidade de merenda que seria por criança e tudo mais. É extremamente positivo. De novo, para ficar em casa, o povo precisa ter dinheiro e comida. Então,
essa é uma situação. Mudando de assunto, para a gente ir, nossa, já são 2h43, vamos aqui rapidinho, porque hoje deu... Eu só queria dizer que a próxima fase que a gente vai entrar, que me parece, é a questão do uso de máscara, gente. E a Organização Mundial de Saúde recomendou pela primeira vez o uso de máscara caseira em alguma circunstância como estratégia abrangente para combater. Tá? E o Ministério da Saúde, site oficial do Ministério da Saúde, já dizendo que a proteção pessoal e da família com máscara produzida de modelo simples de pano, tem as dicas aqui para produzir. O ideal é que tenha pelo menos 5 máscaras por pessoa para poder tá lavando, e se lava no hipoclorito de sódio, que é a cândida, para matar os vírus, deixa secar e se põe uma máscara limpa. É bem para sair de casa, porque ela dura no máximo 2 horas de uso, então é para você se proteger e proteger os outros de espirro, da fala, das partículas em suspensão. Então todos nós que estamos aqui já podemos nos preparar, porque vai vir essa recomendação, já está sendo como uma orientação, e as pessoas que estão no Japão, eu conversei com uma pessoa hoje que morou muito tempo no Japão, e falou que lá já é uma cultura, no dia a dia. Todo mundo que suspeita que está com algum problema respiratório põe uma máscara para não transmitir para outra pessoa. Então, outro dia nós fomos questionados e não tinha nenhuma informação ainda. Aí anteontem o Ministério da Saúde fez essa informação, eu não fiz live ontem, de que estava orientando as máscaras caseiras. Tem os modelos, é só procurar na internet, no site do Ministério tem aqui, elas funcionam como uma barreira. E tem também a questão da Organização Mundial de Saúde, também já está sugerindo, tem um vídeo da República Tcheca falando que lá eles conseguiram com o uso de máscara caseira e tudo mais. Então, eu acho que é isso, mas eu queria fazer uma ressalva nessa questão da máscara, por isso que eu queria fazer essa partezinha com as máscaras. A gente precisa ter uma questão seguinte: o uso da máscara não protege 100%. A máscara de que protege 90 e poucos por cento hoje só tem para profissional de saúde. Então, o inimigo que a gente está enfrentando, ele é invisível. Entrou no país que tem a maior defesa antiaérea, antinuclear do mundo, porque ele é invisível. Então, para a gente sair rápido disso, continua valendo como grande valia a gente está livre desse adversário invisível, ou seja, lavar muito a mão, lavar muito o rosto, ficar em casa, se sair de casa a hora que chegar, trocar de roupa, de preferência deixar a roupa já fora de casa, tirar o sapato e manter a higiene o tempo todo. Temos que ter noção de que esse inimigo é invisível. Uma pessoa muito querida que viu uma live, entendeu? Uma pessoa de quem eu gosto muito, viu a live esse dia e falou: precisava te falar um negócio. Falou: você precisa falar um pouco dessa questão da invisibilidade do inimigo, de que a gente não pode descuidar dessa questão. Ou seja, o nosso inimigo ele é perigoso porque ele é invisível. Então a máscara vem para ser uma coisa a mais nesse arsenal. Mas a principal arma, lavar a mão, lavar o rosto, ter higiene pessoal, tá? Então, acho que essa é uma questão, um assunto que eu queria rápido, mas acho que é imprescindível. Nós vamos começar a usar máscara, mas sem relaxar nos outros cuidados, e principalmente o uso de máscara não significa de maneira nenhuma romper o isolamento nas próximas semanas. Em relação à situação de Ubatuba, voltando um pouquinho, para quem é de Ubatuba e para os que não são daqui, por favor, adiem a sua visita a Ubatuba. A gente se vê lá na frente, a gente com saúde, a gente bem, a gente tendo passado por essa epidemia. E para nós de Ubatuba, a Semana Santa, na minha opinião, olhando tudo que eu já estudei disso, a Semana Santa é crucial para nós aqui de Ubatuba. É crucial para Ubatuba não ter mortos ou ter poucas pessoas, conseguir que o sistema de saúde resista ao aumento do número de casos. É crucial para nós que na Páscoa a gente esteja em casa, que a gente comemore a Páscoa em casa, que as igrejas estejam fechadas no domingo da Páscoa, assim como o Vaticano vai estar, como a Basílica de Aparecida vai estar, que os comércios estejam fechados. É crucial.
essa semana, ou seja, nem só que não venham turistas, mas que a gente não rompa o isolamento por isso, tá? Essa é uma mensagem que eu queria deixar e eu acho que a gente precisa vigiar, porque com essa questão econômica a gente precisa resistir a isso. E caminhando agora para o encerramento, gente, a gente vai começar a falar cada vez mais aqui dessa questão do futuro, do impacto que está tendo. A gente já tem falado um pouco de tudo que está acontecendo na vida da gente, da dificuldade que a gente está passando de ficar isolado das nossas pessoas queridas. Eu encontrei com a minha irmã que está assistindo ontem aqui e eu fiquei muito tocado que nós estávamos os dois em frente ao consultório, na distância de uns 2 metros, e ela falou: irmão, eu estou com uma vontade de te abraçar, de te dar um beijo, estou com uma saudade. E era recíproco e eu nem, falei, não vai dar. Ela estava vindo de um lugar, eu estava vindo de outro, e então cada um deve ter uma experiência como dessa dificuldade que a gente está passando agora. Todos nós temos que começar a nos conscientizar de que essa crise que está só começando, econômica e financeira, ela vai durar um tempo razoável, ela não vai ser fácil, ela vai ser uma crise pesada em termos de desemprego, em termos de atividade econômica, em termos de perda de renda para quem não ficar desempregado. Então, eu acho que a gente precisa se preparar para não se surpreender com isso e começar a pensar assim nas coisas que de fato vão acontecer. Então, esse isolamento ainda vai demorar mais tempo, ele é um isolamento duro, tá? Se a coisa piorar, ele pode piorar. Eu estava vendo uma live que uma pessoa me indicou para ver, de odontologia, e com um cara dentista na Espanha, um cara super bem e tal, e ele falou que ele está em Madrid. Em Madrid, a polícia está na rua, pode sair uma pessoa por família com uma autorização e ela pode ir na farmácia e no mercado. Uma vez por dia, uma pessoa por família. Nós ainda não estamos assim aqui. Então, nós precisamos ter essa consciência de que vai ter a crise. Então, nós não temos que ficar ansiosos se vai vir ou não. Ela vai vir. Ela vai ser dura. E ela não vai passar, a crise não vai acabar com o término da pandemia. Isso nós vamos ter consciência disso, tá? Segundo, ela vai ser geral, tá? Muito mais severa para as pessoas mais necessitadas, por isso todo o empenho para que seja garantida a elas renda básica, para que seja garantida a elas medicação, suporte, alimentação, para poder suportar isso, que haja medidas para segurar os empregados o máximo de tempo possível, entendeu? De tudo quanto é jeito, mas está muito claro que como ela vai atingir de cabo a rabo, a saída para ela também vai ser coletiva. Então a gente precisa pensar e refletir de que não vai resolver o cada um por si, entendeu? Porque o Deus não vai ser para todos, certo? Deus só vai ser para todos se a gente tiver todo mundo junto. Então nós vamos começar a pensar nessa situação que vai acontecer de crise, tá? E que depois disso nós vamos ter que nos erguer, tá? Que ela vai ser coletiva, ou seja, um dando a mão para o outro, continuar exercendo a solidariedade de ajudar quem mais está precisando, quem tiver emprego primeiro vai ajudar os outros, quem começar a ganhar melhor vai contratar e para a gente sair. Então ela tem que ser coletiva. A outra coisa para a gente já se preparar para os embates é que o lado de cá que vai perder, que é o lado do capital, que é o lado da mão fechada, que é o lado do só para si, entendeu? Ele vai tentar segurar as perdas, segurar a riqueza na mão deles. E nós vamos ter que fazer com que esse lado aqui, que é o lado das mãos dadas, os lados de todo mundo junto, tudo mais, entendeu? Vão ter um embate. Então, além de ser coletivo, vai ter que ser com as coisas públicas, as coisas do Estado, entendeu? A população vai ter que ter um recurso para comer, dinheiro do Estado, porque esse dinheiro é de todo mundo.
A questão pública, está muito claro que vai ter uma mudança de paradigma, que a saúde, por exemplo, muito provavelmente vai ter que ser uma questão pública do mundo inteiro. Vai acabar, não é só aqui no Brasil a gente fortalecer o SUS, vai ter que ter recurso de todos os países do mundo para ter um SUS universal. Porque a iniciativa privada não vai fazer, os Estados Unidos está dando exemplo, entendeu? Na hora do vamos ver, como é que você faz vigilância em saúde privada? Como é que você operacionaliza tudo isso se tivesse um monte de empresa, um monte de particular? Então tem que ter um sistema único, é o SUS. Então a saída da gente vai ser por essa questão, com o investimento do Estado, com o serviço público aumentando a garantia, entendeu? E com a economia sendo feita em função de quem não tem, e não a favor de quem tem muito, de concentrar mais ainda. Acho que a gente precisa começar a raciocinar um pouco nesse sentido, porque a hora que a gente tiver a consciência, eu já estou tomado por ela, de que o mundo mudou do início de fevereiro de 2020 para frente. Na China, no final de 2019, era o Ano Novo Chinês, que foi quando eles fecharam as cidades, é o tempo de Quaresma nosso, que somos cristãos, qualquer que seja, ou seja, esse mundo foi deixado para trás. Vai vir um outro mundo que ele precisa ser mais justo, ele não pode ser mais injusto do que ele já era. Então, essa é uma questão. Então vai ser duro. Mas eu acho que a gente precisa olhar isso para frente, entendeu? Com um sentimento de muita esperança. Porque estava ruim o mundo já. Já estava tudo muito concentrado. Já tinha uma miséria e uma miserabilização, uma perda de direitos dos pequenos, dos pobres, dos negros, entendeu? Então, o mundo já estava injusto. Então, eu acho que a gente precisa olhar esse momento agora como um momento profundo, nesse momento agora salvar a vida, ficar em casa, mas olhar com esperança para o mundo. Olhar com esperança de que, assim, tem uma luta árdua para ser feita, mas é uma luta por um objetivo que estava perdido, que estava desgastado, que era das coisas públicas, das coisas coletivas, e agora todo mundo sozinho, que está todo mundo trancado, a gente está percebendo que não dá para ser feliz sozinho. Não adianta estar só com a mulher em casa porque faltam os amigos, porque falta o resto da família, porque faltam os vizinhos, porque faltam as pessoas das outras cidades. Ou seja, com esse sentimento eu acho que a gente tem que ter esperança de ressurgir. E no Brasil, nós precisamos ter essa esperança e ir para cima desse reerguimento, porque o Brasil é um país rico pra caramba. O Brasil é um país para ser solidário com os outros países. O nosso mercado consegue se reerguer sozinho se 200 milhões de pessoas tiverem dinheiro para comer, para se vestir, para se transportar, para se divertir. Então nós temos que ter esperança nisso, entendeu? Nós temos meio ambiente, por sorte, o mundo inteiro está parado, mas a natureza continua trabalhando. A pimenta de casa está florida, o ar está mais limpo, os rios estão menos poluídos porque tem menos poluente entrando lá, entendeu? Então, acho que a gente tem que ter muita consciência que vai ser muito duro, para não se surpreender, mas ao mesmo tempo cultivar esse sentimento de esperança, de que a gente está num país rico, de que a gente está num país que pode se reerguer. Não a ponto de cada um de nós ficar mais rico, mas a gente pode se reerguer para ajudar quem está precisando. Então a gente precisa começar a pensar por esse viés, nesse momento em que já são 2, 3 semanas de isolamento, que a gente está pensando que está ruim, mas pode piorar se a gente sair, e que depois é uma nova vida. Então vamos começar uma vida nova, sabe? E eu queria dizer para vocês que eu estou usando as redes sociais. Para mim, por exemplo, é um momento de alegria enorme estar aqui conversando, vendo pessoas que eu não conheço. Eu não vou conseguir ler porque nós estamos... precisa terminar, porque já são 11 horas da noite. Mas eu queria dizer para vocês que a gente precisa buscar motivo para ter alegria todos os dias. E as redes sociais são fantásticas para isso. Eu tenho postado umas mensagens positivas, postado música, feito essas lives, tenho usado muito o Instagram e o WhatsApp para dialogar, entendeu? E eu acho que a gente precisa disso. Eu, por exemplo,
estou preocupadíssimo com a crise, estou envolvido nessa questão, cheio de preocupações pessoais, mas sabe, eu estou nas redes sociais conversando e ali tem uma pessoa que todo dia me faz muito feliz. No Instagram e no WhatsApp, porque eu converso com ela, converso com outro, converso com aqui. Tem pessoas amigo meu, hoje conversei com um amigo meu médico, que afilhado da minha mãe, meu parceiro de esporte, o Otto, há um tempão não conversava com ele. Então, todo dia, essas redes sociais dão um motivo para a gente ser feliz. Todo dia a gente conversa, tá? Eu pelo menos, todo dia eu converso com alguém que me faz ser feliz. Então, eu acho que essa é uma mensagem para a gente poder levar para as outras pessoas, para a gente poder levar o moral, entendeu? Com esse sentido, sabe? Ninguém está aquele otimismo ingênuo, aquele otimismo que, acabou isso, vai, ou então igual esse louco que nos dirige aí, que é só uma gripezinha, que agora que o país estava... Não, já estava ruim, já tinha uma crise, não estava bom esse país. Mas agora que vai piorar, nós vamos ir com outro sentimento, e esse sentimento de otimismo vem nisso. Nós estamos num país rico, nós estamos num país que tem um povo que trabalha, que tem gente capacitada, tem gente que gosta da gente, a gente gosta das pessoas e a gente vai sair dessa. Vai sair dessa se a gente prestar atenção de que vai sair todo mundo, de que vai sair com uma revalorização do que é público, do papel do Estado, entendeu? Que é ele que é o grande guarda-chuva da sociedade. Portanto, clareza na gravidade da situação, mas esperança, essa semana que é a semana da quaresma, nós estamos na quaresma, esperança e fé de que junto a gente consegue um caminho para sair dessa crise, tá ok? Um abraço, boa noite, bom domingo, amanhã a gente volta.